Mais um Desenrola Brasil vai resolver a situação dos brasileiros, a verdade aí sobre dívidas que ninguém vai te contar. Meu nome é Aline Cristina, eu sou educadora financeira especialista em negociação de dívidas e é por isso que eu estou aqui hoje gravando esse conteúdo, falando um pouco mais. Nós estamos aqui hoje no dia 13 de abril de 2026. Então, o tema endividamento no Brasil, quitação a respeito do FGTS está muito quente. Então, nada melhor do que eu trazer uma visão de uma pessoa que está nos bastidores, está entendendo aí tudo o que está acontecendo, para você não se perder. Então, Aline, mas por que você é especialista em negociação de dívidas? Porque para a gente tratar de dívidas, a gente precisa ser realmente conhecedora de cada dívida. A gente precisa entender os pormenores dos contratos, por cada dívida tem um estilo diferente, então é por isso que eu me especializei nessa questão. Eu já fui uma pessoa endividada, falo um pouco mais aqui no meu canal também e nas minhas redes sociais sobre esse tema. Então, eu acredito que é um tema muito, muito importante para eu trazer aqui hoje, né? Já que está um tema aí tão forte no Brasil. Vamos lá. Semana passada, o Brasil foi recorde de índice de endividamento. Mais de 80% da população está endividada. Desde quando essas métricas elas se iniciaram, esse foi o maior recorde que já aconteceu. Mas será por que isso? Mas o Desenrola Brasil teve aqui alguns anos atrás. Será que realmente fazer um programa que vai dar desconto para as pessoas é a solução? Quero deixar um pouquinho para vocês alguns pontos aqui importantes. Será que, eu sempre falo, será que é mais dinheiro que as pessoas precisam? Ou elas precisam de conhecimento? O que eu estou falando muito na rede social para todas as minhas mentoradas é que nós estamos precisando realmente de uma educação financeira em massa. O meu trabalho hoje é uma utilidade pública. As pessoas elas acreditam que mais dinheiro, mas será que mais desconto? Daqui a pouco as pessoas não estão endividadas novamente, como está acontecendo hoje em 2026? Aconteceu o Desenrola Brasil ali no final de 2024 para 2025. 2025 a gente teve esse Desenrola Brasil também, mas aí diminuiu as pessoas endividadas e hoje como é que as pessoas estão? Então, eu quero trazer realmente um passo a passo disso aqui para você entender. Será que vai ser uma pegadinha ou será que realmente isso vai ser uma boa para você, brasileiro e brasileira? Claro que eu falo para mais para mulheres, mas claro, a minha mensagem ela precisa ser difundida realmente para todos. Então, se você está endividado como homem, escuta aqui o meu material, escuta aqui tudo que eu tenho para trazer, porque sim, é de extrema importância. Então, o novo desenrola, e eu quero te falar mais, é o novo Enrola Brasil. O que que ele sabe? Que usar a sua única reserva financeira pode ser a pior decisão deste ano. Então, vamos lá que eu vou contar um pouquinho mais. Já falei para vocês que 80% da população brasileira está endividada, e aí o ministro da Agricultura e o ministro da Fazenda falou que é realmente por conta da pressão da Selic, a alta dos juros, as famílias estão se endividando. Concordo que os juros estão muito altos e teve aí um aumento dos juros do cartão de crédito alguns dias atrás. Mas será que é só isso? E olha só o que Dário Durigan falou para a gente aqui em relação a relação é diretamente proporcional entre o aumento de taxa de juros e o endividamento das famílias. Mas eu quero falar muito mais que isso. Não é só a taxa de juros, é como as pessoas olham para o próprio dinheiro delas. E aqui, a proposta que está na mesa, sacar o seu FGTS para pagar todas as dívidas. E o que eles estão colocando ainda aqui é que para você usar o seu FGTS, você precisa quitar todas as dívidas. E eu quero fazer um adendo muito especial aqui. Estamos em ano eleitoral. Aline, como assim? Sim, claro, gente, manobras políticas. Não estou falando da esquerda, mas isso é manobras políticas que eles fazem em anos eleitorais. E eles querem colocar isso como fiz o desenrola Brasil e olha só o que nós acontecemos. Endividamento caiu. Por quê? Porque esse índice de endividamento lá em cima
é queda para o governo. Então, as pessoas estão em dinheiro nos bancos parados, porque existe aí um provisionamento bancário, quando tem dívidas, muitas dívidas, né? E aí, o que significa essa proposta do governo? O limite eles estão colocando em 20% para saque, né, do saldo individual do FGTS. Qual que é o público que eles estão querendo atingir? Trabalhadores que ganham até 5 salários mínimos, foco em 92% da população, mas um dado muitíssimo importante: as pessoas de alta renda estão muito, muito endividadas. Eu tenho um caso de uma mentorada minha que ela ganha 50 mil por mês e ela tem 3 milhões em dívidas. Hoje já não mais 3 milhões, porque a gente já está conseguindo reduzir essas dívidas, fazendo negociações. Mas eu quero entender quero que você entenda que não são somente as pessoas de baixa renda que têm dívidas. Não é sobre renda, é sobre como você cuida do seu dinheiro. E aqui o alvo, expectativa de alcançar de mais de 30 milhões de pessoas. A oferta, gerar aí descontos. E será que eles não vão dar um desconto de 80% de um juro que está em 150%? Então, atenção quanto a isso e não vai caindo na pegadinha, pelo amor de Deus. E aí, o canto da sereia. Por que que parece uma solução perfeita? Porque vai dando aquele alívio imediato. É a solução dos meus problemas. Eu vou solucionar todos os meus problemas aqui, porque eu vou quitar minhas dívidas. Será? Nome limpo. As pessoas têm um entrave muito grande com relação ao nome limpo. As pessoas têm medo de estar com o nome sujo. Claro, eu entendo. Eu já estive endividada, eu já estive nesse lugar aí. E ter o nome, a gente fala sujo, mas ter o nome protegido é ruim, sim. A gente fica aí chateado, a gente, né, quer mais crédito, mas ele está sendo protegido de você mesma, de você ir lá e fazer mais empréstimo e aumentar a sua bola de neve. E aí você vai lá, limpa seu nome, tira seu nome da restrição, para quê? Ir lá e fazer novas dívidas, aumentar a bola de neve. Então, foi isso que aconteceu no último Desenrola Brasil. As pessoas quitaram as suas dívidas, passaram um pouco, elas foram lá e se endividaram novamente. E aí, o que eles querem colocar? O poder da negociação. Não, vão ter muitos descontos, né? E as pessoas já estão encantadas, as pessoas já estão querendo saber o que vai acontecer. Mas vamos lá. Eles estão falando também que vão ter cortes de juros. À primeira vista, usar um dinheiro que está parado lá no FGTS para resolver um problema urgente parece um movimento mais lógico. Mas será que é mesmo? Será que esse dinheiro que é uma proteção para você, eu vou até falar um pouco mais sobre isso aqui, é realmente a solução que você precisa? E aí, sobre o último Desenrola Brasil, né? O lançamento do primeiro, milhões de pessoas foram lá e limparam o seu nome. E aí, reduziu ali, teve uma redução no ano passado de pessoas que estavam endividadas. E olha só o recorde de pessoas endividadas hoje. Nós temos muito mais endividados do que antes do primeiro Desenrola Brasil. Então, limpar o nome não resolve a vida financeira de ninguém. E o que vai acontecer, gente? As pessoas vão lá, limpa nome para quê? Para usar o cartão de crédito de uma forma desacerbada, de uma forma que nem elas sabem como utilizar. E eu não estou julgando, porque é para comer, realmente, para fazer as despesas ali básicas do dia a dia, né? E aí, o que a gente faz? A gente vai lá um remédio. Tô com dor de cabeça. Vou lá e tomo um remédio. Vou lá, tô com febre, né? Vou lá e uso o meu FGTS. E ali eu soluciono o meu problema na hora. E aí, um mês não fechou. Aí usa a emergência. E aí? E isso vai fazendo a bola de neve, né? E aí vem a raiz, que é o quê? Uma infecção que a gente tem. Que é o quê? O uso errado do cartão de crédito, do cheque especial. Para quem é funcionário público, esse programa ele não vai entrar para o funcionarismo público, mas quem é funcionária pública, o que ela faz? Ela vai lá, pega um consignado e
quem é CLT está pegando muitos consignados e que vai descontar direto na folha. Gente, eu tenho conhecimento de causa. Eu tenho uma outra empresa que os meus colaboradores, vocês acham que não? Os meus colaboradores têm colaborador que tem 3 empréstimos na folha de pagamento. O que você acredita que acontece quando uma pessoa tem tantos empréstimos assim na folha de pagamento? O rendimento dela cai e daqui a pouco, sabe o que acontece? Ela quer pedir demissão do emprego porque já não consegue mais sobreviver com tantos empréstimos que tem na folha de pagamento. E aí, a infecção, a raiz do problema não é sanada. A pessoa continua ganhando a mesma coisa, sem plano real e exposta ao mesmo ambiente de crédito. Hoje na internet, a gente tem ofertas a todo momento de crédito. E aí, se você está abrindo um aplicativo, se você está na rede social, se você está no YouTube, se você está em qualquer meio, você está sendo assediada por todas as formas, ligações a todo momento. E aí a doença, ela continua ativa, porque você não está preparada para usar essas fontes de crédito aí. Então, o FGTS é apenas um analgésico que pode te custar muito, muito caro. Tominho do jeitinho, né? Aquele jeitinho brasileiro, o ciclo silencioso da dívida. E aí, a primeira coisa que acontece, um imprevisto. E aí, uma emergência, um mês que não fecha, alguma coisa que acontece, o limite do cartão, acionado, vamos utilizar. Mas chegou aquele ponto ali que eu não consegui pagar a fatura. O que eu faço? Eu parcelo essa fatura, porque eu acredito que o mês que vem vai dar certo. Eu vou receber as minhas férias, eu vou receber o meu 13º. Aí você vai adiante. Mês que vem, melhora. Eu dou um jeito. O problema, ele vai ser o quê? Empurrado para frente. Aí vem o efeito bola de neve, que é justamente isso aqui que está acontecendo nessa figura. O efeito bola de neve, o mês seguinte chega, a conta atual, a conta passada, as coisas que precisam, o faturamento, o parcelamento e o empréstimo começa. Número 4, a perda de controle. O sistema gira, o banco recebe, você perde o controle e busca soluções extremas, como do FGTS. E aí, naquele momento que você mais precisa, será que você vai ter o seu FGTS? Você está pensando no agora. Você está pensando em resolver o seu problema com o banco, porque o banco está te ligando, o banco está te dando importunação. Mas será que você não consegue se organizar para depois você pagar o banco e pensar realmente na sua vida? Será que você não consegue primeiro olhar para você? E aqui é a armadilha do FGTS, aquela troca perigosa, porque olha só o que você perde. Quando você tiver uma demissão, você vai precisar do seu FGTS. Mas o que você fez? Você foi lá e deu o seu dinheiro beijado para o banco. E aí agora, como que você vai fazer? Mas aí sabe o que você pensa? Lá na frente eu vejo o que eu vou fazer. Até quando você vai ficar desse jeito? Até quando essa vai ser a forma como que você vai lidar com o seu dinheiro? E aí, a sua proteção futura abre mão do recurso que viabiliza a aquisição até mesmo de uma casa própria, ou até mesmo de um sustento, quando você tiver uma doença grave, né? Você está pagando uma dívida comportamental com o dinheiro da sua sobrevivência. Mas o problema é que o brasileiro não está pensando lá na frente. E sabe por que você está endividada? Você está endividada porque você não pensou nos imprevistos. Você foi vivendo nesse modo automático a sua vida inteira. E aqui é o que eu quero falar para você. É por causa deste comportamento que você está tendo é que você está nessa situação. Esse modo automático que vai ficando a vida inteira está te levando para onde você está. Na verdade, te trouxe até aqui. Então, por isso que a gente precisa entender, eu vou sanar esse problema agora, vou ficar com meu nome limpo, aquela paz financeira. Mas se você não mudar a sua forma com que você lida com o seu dinheiro, daqui a pouco você não tem FGTS, você não tem emprego e você tem dívidas novamente. Forte o que eu estou falando, né? Mas, Aline, por que você está falando isso? Eu estou falando isso com conhecimento próprio de causa. Eu já atendi centenas e centenas de mulheres, na sua maioria funcionárias públicas. Mas o ciclo da dívida, ele é o mesmo.
E vai acontecendo da mesma forma. Usar sua única reserva de emergência para apagar um incêndio sem mudar os seus hábitos financeiros. O que que isso significa? É como secar gelo. E você vai secando aquele gelo, aquela sensação de que nunca termina o serviço, né? O problema não vai desaparecer, ele apenas encontrará um novo lugar para queimar. Forte isso que eu estou falando para vocês, né, mulheres? Mas é isso. E o que que o governo quer fazer? Passo um. A causa da dívida foi mapeada, estancada. E aí, você já olhou se tem um nome ali? Não gosto muito de falar do limpa-nome, mas tem também o Serasa. Se você não conseguiu quitar até hoje sua dívida lá, se você não entender o valor real da sua dívida, se o banco está falando que está te dando 80%, será que ele está dando 80% mesmo? Qual é o valor inicial da sua dívida? É por isso que dentro do meu programa Prospere Sem Dívidas, eu ensino isso para as minhas mentoradas. Entender o valor justo. O valor justo não é aquele valor que o banco está colocando lá, não. O valor justo é o valor que você utilizou. E dentro do programa eu ensino passo a passo de como fazer isso. Entende? Então a gente precisa entender. E depois, realmente, se for demitido amanhã, e aí, como que você vai fazer? Entende que é muito mais além do que só pagar dívida? E aqui eu quero falar para vocês sobre a virada de chave. Qual que é a mentalidade comum? O que que todo mundo pensa? A conta, viver no automático, pagar dívida, ter nome limpo. E aí você vai focar, você nunca foca na sua sobrevivência, porque eu tenho mulheres que chegam até mim e falam assim, eu mal como, porque eu preciso pagar dívida. Que vida é essa? Claro que tem dívidas que a gente tem que ter prioridades, tem dívidas que tem um risco maior da gente perder um bem, mas tem dívidas que a gente pode se organizar, pensar na nossa sobrevivência para a gente fazer a quitação com valor justo. Ou até mesmo a gente fazer uma negociação com o banco, não é se deixar de pagar, não é sobre isso, não. Mas a gente tem que entender qual estágio de dívida você está. Será que você está super endividada? E aí a gente tem a balança. O que que a gente precisa fazer? Não é essa mentalidade comum aqui, não. É uma mentalidade próspera. O objetivo é reconstruir o patrimônio, reconstruir a vida, fazer forte, focar em render o dinheiro, blindar a renda e construir uma vida real. Porque o que está acontecendo? O Banco Tainá está comendo todo o seu dinheiro e você não está fazendo nada. E quais são os 4 pilares da solução definitiva que realmente vai resolver o problema de forma sustentável? Primeiro, entender o fluxo do seu dinheiro. Fazer uma selfie financeira que eu ensino para as minhas mentoradas, como é que você vai entender sobre o seu dinheiro. Segundo, proteger o seu salário. Porque pode ser que o banco está engolindo seu salário todos os meses, com empréstimo pessoal, com cheque especial, com cartão de crédito. Você já tentou tirar tudo isso de débito em conta e você não consegue, porque o banco ele fala para você que não pode. Pode sim, nós temos normativas, não precisa de entrar na justiça, mover ação. Isso tudo você faz via extrajudicial, fora da justiça. Proteger o seu salário. A Aline está falando para eu não pagar as dívidas. Não é isso. O que eu estou falando para você é para você saber o que você vai pagar. Não é o banco pagar o que ele quer que pague, não. E aí, o terceiro passo, sair do ciclo do crédito. Parar de ficar nessa rotatividade de cartão de crédito. Paga o cartão para usar. Paga o mínimo, parcela a fatura e isso, sua dívida só está aumentando. E quarto, criar um plano real. Realmente, não é ficar usando o FGTS, não. E eu quero contar algo muito sério para vocês, muito sério para vocês. No final de 2025, saiu um novo marco dos contratos bancários. E era isso aqui que eu precisava contar para vocês. Esse marco, ele muda o estilo da dívida. O que que isso quer dizer, Aline? Quando você está com um contrato de cartão de crédito, cheque especial, essa dívida relativamente ela é de baixo risco. Quando você agora vai refazer um novo contrato, uma renegociação, você vai fazer um novo contrato. E aqui está a pegadinha, porque o novo marco que saiu em 2025, ele não foi difundido. E você vai piorar a sua situação fazendo esse novo contrato. Eu vou esperar sair tudo isso aqui para eu trazer mais informações ainda para vocês.
Mas se atentem nessas novas coisas de contrato que vai sair aqui. Cuidado. Então, eu quero que vocês tenham muito em mente ter essa atenção realmente de querer apagar um incêndio, de querer fazer as coisas de uma vez. Não é sobre quitar dívidas a qualquer custo. E não existe almoço gratuito. Não existe essa história de que o governo está pensando na gente, não. Afinal, não é sobre limpar o nome, é sobre reconstruir a sua vida financeira. O que você precisa hoje, mulher, é reconstruir a sua vida financeira. E o recado que eu quero te dar hoje, muito, muito importante, é não fazer negociações a qualquer custo. Não faça negociações a qualquer custo, porque isso pode te custar muito, muito caro. Não só depois você não ter o seu FGTS, não só de só limpar nome daqui a pouco você está presa, você pode mudar o estilo da sua dívida. E daqui a pouco você pode ter prejuízos aí enormes, porque aí sim vai ser mais suscetível de pegar o seu salário em qualquer banco. O novo marco veio para fazer muita diferença dos contratos bancários. Então, se você gostou desse tipo de conteúdo, você curte aqui, já comenta o que que você achou, manda para as pessoas que você acredita que também estão desesperadas por conta da dívida. Se você quer ter conteúdos diários falando sobre endividamento, de como sair, de como ter uma vida mais próxima, me segue no Instagram. Eu tenho meu Instagram que é alinecristina.finanças. Lá eu falo diariamente sobre como eu posso ajudar você, como as minhas mentoradas estão fazendo, porque eu acredito que o que elas estão fazendo pode te ajudar a fazer também. Então, é isso. Se você gostou, já curte, compartilha aqui e ficamos para o próximo vídeo que vai sair em breve sobre todos os passos do Desenrola Brasil.